Olá, sejam todos bem-vindos à nossa primeira aula de matemática básica para a física. Nessa aula você vai aprender a representar graficamente pontos no plano cartesiano. O sistema cartesiano consiste em dois eixos perpendiculares entre si. Eles são numerados e podem representar pontos e linhas no espaço. Observe. Aqui nós temos o eixo horizontal, chamado eixo X, eixo dos X, o eixo das abscissas. Aqui na vertical nós temos o eixo Y, eixo dos Y, o eixo das ordenadas. Do zero, da origem do gráfico para a direita, convenciona-se números positivos. 1, 2, 3, 4. Quantos números você quiser colocar aqui nesses eixos. Do zero para cima, convenciona-se também números positivos. Você pode colocar diversos números aqui a seu critério. Da origem do gráfico, do zero para a esquerda, convenciona-se que os números sejam negativos. Do zero, da origem do gráfico para baixo, convenciona-se que os números sejam negativos. O sistema cartesiano ou plano cartesiano, ele é dividido em 4 quadrantes. Primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro e quarto quadrante. Quadrante ímpares, 1 e 3. Quadrantes pares, 2 e 4. Observe que nesse quadrante, aqui no primeiro quadrante, as abscissas e as ordenadas, esses números do x e do y são positivos. Aqui no segundo quadrante, observe que os números do eixo do y são positivos e os números do eixo x são negativos. Isso a partir da origem. Aqui no terceiro quadrante, observe que os números das abscissas são negativos e os números das ordenadas são também negativos. No quarto quadrante, observe que os números do eixo x são positivos e os números do eixo y são negativos. Graças a um filósofo físico e matemático, nós temos esse plano cartesiano. Ele, ao relacionar a álgebra com a geometria, ele obteve o plano cartesiano. Em latim, o seu nome era Renato Cartesius. O nome dele era René Descartes. Ele nasceu em 1596, chegando até 1650. Bom, vamos agora trabalhar com o plano cartesiano, que o objetivo da nossa aula é você aprender a representar pontos graficamente nesse plano. Vamos representar dois pontos, ponto A e ponto B. O ponto A, ele está contido com coordenadas 2 e 6. Esse 2 equivale ao x e esse 6 equivale ao y. Então o valor de x é 2. O que a gente faz? A gente marca aqui o 2 no eixo x. A partir do zero você avança para a direita 2 unidades e marca aqui o 2. E você traça uma reta vertical paralela ao eixo y, até na altura da ordenada 6. Agora a gente marca no eixo y 6 unidades. Olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6 unidades. A partir do zero para cima, que é positivo. Aí a gente traça uma reta paralela ao eixo x, paralela e horizontal. O encontro dessas duas retas auxiliares nos fornece um ponto. E esse ponto a gente indica como o problema deu. A
de coordenadas 2 e 6. Um ponto pode ser indicado por letras maiúsculas latinas. Essa indicação significa que esse aqui é um ponto chamado A, de abscissa 2 e ordenada 6. Agora vamos obter o ponto B. No ponto B, o x equivale a 5 e o y equivale a 2. Então, usando o mesmo raciocínio, a gente marca no eixo x 5 unidades no sentido positivo, do zero para a direita, e traça uma reta vertical paralela ao eixo y. Então, uma reta vertical paralela ao eixo y, na mesma altura da ordenada 2. Isso estabelece um ponto. Esse ponto nós chamamos de B. Então, esse aqui é o ponto B, que significa que ele tem abscissa 5 e ordenada 2. Bom, aqui esses pontos encontrados, A e B, observe que ele está no primeiro quadrante. Agora nós vamos achar esses dois pontos, ponto C e o ponto D. Observe que no ponto C, x é igual a menos 3 e y é igual a 4. A gente marca aqui no eixo x 3 unidades no sentido negativo, ou seja, para a esquerda. A gente traça uma reta vertical e paralela ao eixo y, até na altura da ordenada 4. E a gente marca aqui, a partir do zero para cima, 4 unidades no sentido positivo. E traça uma reta horizontal e paralela ao eixo x. O encontro dessas retas auxiliares nos fornece um ponto, que é o ponto C. Mesmo raciocínio aqui no ponto D. Você avança para a esquerda 6 unidades no sentido negativo. E traça uma reta vertical paralela ao eixo y e outra reta auxiliar horizontal paralela ao eixo x. Isso na altura da ordenada 3, que é que o problema pede. E essas duas retas, o encontro das duas retas nos dá o ponto que chamamos ponto D. Observe que esses dois pontos, C e D, estão localizados no segundo quadrante. Agora nós vamos obter o ponto E e o ponto D. O ponto E, x equivale a menos 4 e y equivale a menos 3. Mesmo raciocínio da questão anterior. Você marca no eixo x 4 unidades no sentido negativo, aqui, e traça uma reta vertical e paralela ao eixo y. Agora a gente marca no eixo y 3 unidades no sentido negativo, do zero para baixo, e traça uma reta horizontal e paralela ao eixo x. O encontro dessas retas auxiliares nos dá um ponto que nós indicamos por ponto E. Pode ser qualquer letra para indicar um ponto. Nós escolhemos a letra E. Vamos agora obter o ponto D. Você marca 5 unidades para a esquerda, no sentido negativo, para a esquerda do zero, e traça uma reta vertical e paralela ao eixo y. E o menos 6, que é igual a y, você avança, você vai aqui de zero e corre 6 unidades negativas e traça uma reta horizontal e paralela ao eixo x. O encontro dessas retas nos dá o ponto
D. Observe que esses pontos estão no terceiro quadrante. Agora você vai fazer uma atividade para resolver na próxima aula. Você vai representar graficamente no seu caderno os seguintes pontos: G de abscissa 4 e ordenada menos 4 e o ponto H de abscissa 3 e ordenada menos 2. Desenhe no seu caderno o gráfico e obtenha esses pontos no gráfico. Bom, por hoje é só. Obrigado pela atenção. Damos continuidade a esse assunto na próxima aula.